Eu sou a Dália Mogauer, sou especialista e mentora em prosperidade e sou a pessoa que vai levar você a alcançar a sua prosperidade física e extrafísica e a realização dos seus sonhos, potencializando, aumentando a velocidade da conquista em 5 vezes ou algo mais. Venham comigo para essa jornada da prosperidade. E nós temos um ingrediente fundamental que atrapalha e trava todo esse processo de realização da prosperidade. Ele se chama incertezas no caminho. E hoje em dia nós temos muitas incertezas no nosso caminho com toda essa situação global que o planeta como um todo anda vivendo aí, tá bom? O que não é incerteza? No dicionário, nós achamos a palavra certeza, que é o oposto da incerteza, e ele diz o seguinte: segurança plena, total, convicção, é ausência de inconstância, estabilidade. Não tenho certeza do meu futuro. Aquilo sobre o qual não tem dúvida. Isso gera certeza, tá? Tenho certeza desse resultado. Quando a gente fala de vida como um todo, de prosperidade como um todo e de caminhos evolutivos, essa certeza, ela não existe, tá? A gente pode ter algumas certezas no campo da ciência, com a base na estatística, com algumas provas, mas conforme vai mudando os tempos, mudando hábitos, mudando circunstâncias, tudo ao redor vai mudando e pode ser que aquilo ali não seja tão certo, mas quando foi fundamentado e provado em um determinado momento. Esse negócio de certeza, eu sofri muito, porque na vida a gente não tem certeza absolutamente de nada. E isso parece óbvio, e o óbvio tem que ser dito, tá? Porque às vezes na nossa mentalidade, principalmente em relação à aceitação das inconstâncias, das coisas não serem estáveis, porque na minha vã filosofia, eu achava que as coisas tinham que evoluir continuamente, crescer, só que não tinha nenhum percurso assim de altos e baixos e tal, né? E de algum tempo para cá, o que nós vemos como uma sociedade, principalmente no nosso país, que é o Brasil, é tamanha instabilidade, é altos e baixos toda hora. Quando se você começa a perceber fatores políticos, econômicos, de saúde, de todo esse processo aí. A certeza que tenho é que não existe certeza de nada nessa vida. Quando a gente entende isso, isso nos liberta e isso atinge a prosperidade. Por quê? Porque ela não te deixa preso a um conceito que de repente, uma hora ou outras coisas oscilem, você começar a ficar deprimido, se sentindo mal, se sentindo culpado, se sentindo vítima, se sentindo isso ou aquilo. Então, isso te liberta e te faz mais forte caso você opte por aproveitar essas incertezas que rolam no caminho em relação a você ser mais flexível e aprender a se adaptar com mais velocidade. Aí você supera o processo das incertezas com mais facilidade, tá, gente? E a gente vai comentar sobre algumas definições e tal da incerteza, e que realmente na vida nada é certo, a gente não sabe nem se amanhã vou estar vivo, então não é certo. E quando a gente sabe disso, a gente liberta, solta, e você consegue fluir conforme vai indo a maré da vida, tendo os seus altos e os seus baixos, que é normal, porque toda vida tem desafios, ok? Mas o que tem a ver com a incerteza? Incerteza, normalmente, ela é formada com base em dúvida. E a dúvida, ela foge ao controle das nossas vidas, né? Então, assim, quando você duvida de algo, você tira o seu poder pessoal de você e você passa esse poder pessoal para uma outra coisa que gerou a dúvida. Então, vamos supor, eu vou dar alguns exemplos aqui, mas a dúvida na vida pode interferir mesmo no melhor casamento, no melhor empreendedor e no mais bem-sucedido vendedor, no melhor
melhor estudante, no melhor estrategista, no melhor médico, sempre quando dúvida aparece, aí a parte começa a fugir um pouco do controle, porque você passa a gerar o poder que é seu para a dúvida e não para a solução daquele problema lá. E às vezes essa dúvida fica tão enrustida, fica como se fosse uma erva daninha, rasteira, e ela vai invadindo, e quando você vê, essa dúvida desmoronou todo o sonho de evolução, de crescimento, de conquista dos sonhos, beleza? Significado da incerteza. O que seria a incerteza, então? Então, incerteza é um termo usado com diversos significados. Isso eu busquei no dicionário, tá, gente? Em muitos campos, incluindo a filosofia, a física, a estatística, a economia, as finanças, psicologia, a medicina. Pode referir-se a uma situação em que não se pode prever exatamente o resultado de uma ação ou o efeito de uma condição. Pode também referir-se ao grau de imprecisão de medidas físicas ou simplesmente o desconhecimento. Se a gente falar que tem certeza de tudo, a gente está competindo com o Criador ou com o universo em relação às coisas que a gente não sabe. E como seres humanos, nós não sabemos de tudo, infelizmente, ok? Então, tem muita coisa para ser descoberta, para ser conhecida, para ser pesquisada, para ser elaborada. Sabendo disso, você entende que a incerteza faz parte de todo o processo. E como tudo está em evolução e existem coisas novas acontecendo, tem como resultado também efeitos colaterais novos, dos quais as pessoas não sabem direito e tal, e isso tudo gera incerteza. Quando a gente tem incerteza, ele pode gerar a dúvida. A dúvida, conforme eu expliquei, sendo rasteira, ela entra numa linha na tabela de assinatura vibracional de Hawkins. Gera o quê? Essa tabela frequencial, ela mede as emoções em termos de frequências energéticas do campo eletromagnético das pessoas. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós, como seres humanos, já é provado isso pela física, pela neurociência, pela biologia, pela medicina integrativa de frequenciais também. Tudo isso aí provado cientificamente. Ainda não muito aceito por muitos, porém, ela já é provada, tá? E o campo eletromagnético do nosso corpo, o nosso corpo, ele é um campo eletromagnético, corrigindo. Eletro, porque no pensamento nosso é que a gente gera as conexões elétricas para captar novas informações. Quando você tem dúvida, você entra nesse campo e ele é medido por hertz, frequência de energia, hertz. Tem equipamentos para mensurar isso. Ele gera dor, gera medo, gera sofrimento. E nessa linha aqui, seria uma linha meio que amarela, você tem frequência energética bastante baixa. Quando a frequência está baixa, o que você vai captar como imã emocional do coração, isso pode parecer uma conversa meio de doido, mas não é, isso é comprovado já, tá? Cientificamente. Mas o que você capta, o que você atrai para você, porque é eletromagnetismo. Magnetismo, ele é feito pelo coração. E quando o campo é de medo, de insegurança, de incertezas, de dúvidas e tal, você vai captar frequências de energias parecidas com a dor, com medo, com tal. E aí você se conecta mais com aquilo do que com coisas que são da polaridade positiva, que é o amor, a aceitação, a razão, a alegria, a felicidade, prosperidade, saúde, aceitação, perdão. Então, vamos supor, com esse processo todo, se a gente pegar, e eu pesquisei, eu vou mostrar para vocês lá no finalzinho da aula, o tanto de palavra, o tanto que a mídia tem utilizado a incerteza nesse momento, você fique com incerteza, porque isso gera em você, e a mídia sabe disso, dores, ela gera em você medos, gera angústia,
E isso faz com que você se torne dependente de algo externo que não é você mesmo, ok? Algo externo, como noticiário, você fica viciado naquela informação do noticiário, e como seus neurotransmissores já estão na frequência da dor, do medo, do sofrimento, ele vai captar noticiários que têm a ver com isso, não os noticiários bacanas, positivos. Eu vou mostrar a diferença de um noticiário positivo, que é legal, e um noticiário que não é positivo, que deixa você também mais deprê, digamos assim. Já quando você aceita a situação que eu falei da aceitação, de que nada na vida tem certeza, que é tudo meio que incerto, isso te liberta porque você sai da zona do medo, já que é tudo incerto, eu vou fazer o melhor que eu posso, do jeito que eu sei, aprendendo e me tendo mais consciência para alcançar coisas melhores por aí. Sendo assim, essa aceitação, a frequência em hertz dela no nosso campo eletromagnético, só de você aceitar que você entendeu que nem tudo na vida é certeiro, inclusive seu trabalho, nada disso, tá? Sendo assim, o que essa frequência de aceitação é de 350 hertz. 350 Hz é muito melhor do que a frequência de dor e de medo, que é 75, 100, 50, 30 da culpa, tá? Ó, frequências baixas. O que é baixo vai atrair mais do mesmo, na mesma potência e na mesma frequência, no seu corpo, tá? Nos seus pensamentos, no tipo de coisa que você vê, ok? Já a aceitação, a frequência dela é 350, e ela não é a frequência mais potente para você criar os seus sonhos e realizá-los de uma maneira melhor, ok? A realização dos sonhos, ela começa a partir da parte do amor. Começa, a aceitação é um início, aí você evolui para a razão. Razão quer dizer ter consciência de e buscar novas informações a respeito daquilo. Depois, você começa a entender aquilo e aquilo te motiva, te gera amor. Então, você precisa se aprofundar nas coisas para você gerar amor. O amor, a frequência energética dela é 500 Hz. E esses 500 Hz são o que vai atrair mais do mesmo, mais polaridades similares a. É claro que existem oscilações, é claro que você precisa fazer um trabalho diário de limpeza das coisas ruins e manutenção das coisas boas e elevação. É um trabalho, é um comprometimento. Você não vai ficar 100%, porque entendido que as coisas não são estáveis, você não é estável, alinhado, sempre subindo só. É isso, ó. E o que faz abaixar um pouco, potencializa na altura, se você aproveitar, ou então tem queda abaixo na parte negativa só. Nós temos algumas dicas para poder enfrentar as incertezas da vida. Então, uma pessoa que ela é criativa, a dúvida, ela gera para ela de um balde de água fria em cima dela. Então, vamos supor, você está criando algo, está pensando em algo, e você tem uma ideia que você acha fantástica. Aí, quando vem essa ideia maravilhosa, você quer compartilhar ela com alguém. E aí você vira para um colega de trabalho, ou fala para a mãe, ou fala para o pai, ou fala para o namorado, ou fala para o marido, qualquer coisa assim. Aí, o que acontece? A pessoa vira e fala para você, nossa, isso não vai dar certo, isso é caro. Ah, nossa, que bobagem, nada disso existe. Né? Não é assim? Não costuma ser assim? Você não vai conseguir, precisa de dinheiro para isso, não é? Então, quando acontece isso, a pessoa que está criando, que é a criativa, que é o artista, digamos assim, ela tende a ficar cabisbaixa, aquilo rouba a energia dela. E a dúvida acaba por gerar em quem é criativo, se acaba com quem é criativo, tá? Então, confie na sua intuição e as pessoas vão responder às suas bravuras e singularidades. Isso é mais para quem é artista, mas a ideia é, confie na sua intuição, acredite mais em você, ao invés de você empoderar o outro na dúvida, tá? E uma das maneiras de você acreditar em você, que é fantástica, é você entender, por exemplo, alguém comentou alguma coisa, aquilo te doeu, ficou ruim, ficou desconfortável, aí você se pergunta, por que isso está me incomodando? Busca a principal dor que está gerando isso, tá?
Porque normalmente quando o cara faz isso em você, você culpa ele. Você fala, esse cara aqui é chato, a culpa é dele que eu não estou conseguindo. E na verdade não, você que está dando o seu poder pessoal para uma outra pessoa que gerou uma dúvida em você. Então, se questiona, da onde vem esta dúvida? Por que está aparecendo essa dúvida para mim? E como eu soluciono ela? Então, focar na solução. Focar na solução e não na dúvida e não no problema. Aí, quando você vai buscar a solução daquilo, e aquilo vai te fortalecer de modo que quando alguém falar aquilo ali para você, você não vai ter problema nenhum em relação a isso. Para o empreendedor, ele pode destruir a sua profissão se ele tiver dúvidas e incertezas, porque abala a confiança do empreendedor. O empreendedor ele tem que ter uma visão mais positiva, mais otimista, achar e buscar as soluções. Ou seja, ele tem que ser um pensador orientado na busca das soluções e jamais na busca do problema em si. É a mesma coisa que eu citei lá para quem é criativo, ok? Prosperar. Esse e-book, se você se inscrever na nossa lista, ele é gratuito e ele vai te dar todas as informações de uma maneira mais compacta, né, mais densa, para que você possa entender os passos a passos que eu utilizei que fizeram diferença na minha vida como um todo, tá bom? Vale a pena, já que você está com essa intenção de prosperar e de evoluir e de ser uma pessoa melhor. Outro presente que eu tenho, que eu coloquei o link aqui no vídeo do YouTube, é a nossa comunidade do Telegram. Lá eu posto conteúdos exclusivos, periodicamente, não é diariamente ainda, mas são periódicos que não vão para nenhuma mídia social. São dicas fantásticas que vão ajudar você também a chegar aonde você quer, a realizar o seu sonho.